Bom, graças a Deus, amados irmãos e irmãs, nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Nós somos filhos de Deus por adoção. Então, temos a mesma natureza que Deus? Não, nenhuma compatibilidade entre a nossa natureza e a natureza de Deus. O que vai fazer Deus? Ele vai colocar a natureza dele em nós. Como que ele coloca a natureza dele em nós? Diz o apóstolo Pedro, ele nos faz grandiosíssimas e preciosas promessas. É o que Deus faz. Quando Deus fala com você, a palavra dele é espírito e vida. O Senhor Jesus disse: as palavras que vos digo são espírito e vida. A carne para nada aproveita. Então, o que é que se aproveita? A palavra de Jesus, espírito e vida. Quando ele fala com você, a palavra dele te vivifica, lhe comunica a sua natureza, a natureza de Deus vem para nós, mas ela vem em forma de semente, tá, irmãos? Não em forma de árvore já com seus frutos, em forma de semente. Esta semente vai se misturar ou vai ela trabalhar em nossa natureza humana, para que a nossa natureza humana comece a ser regenerada, tá bem? É um termo da teologia. Vai passar por um novo nascimento, a regeneração, também chamado de paliginésia, tá bem? Bom, vamos continuar aqui a leitura desse texto, Cristo na teologia de Paulo. A antítese filho de mulher e filho de Deus, assim como a ideia da missão, mostra-nos que se trata de uma qualidade intrínseca de Cristo. É em virtude, por assim dizer, dessa qualidade que ele é enviado e pertence à natureza das coisas que o Filho faça a obra do Pai. A Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 3, fornece-nos um paralelo muito semelhante. O movimento geral da frase é parecido. Deus enviou seu Filho a fim de nos salvar, mas os pormenores diferem. Então, se os irmãos estiverem aí com as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 3, a seguir, nós vamos procurar fazer a interpretação, tá bem? Então, Bíblia na mão, caneta na outra, papel, fácil, para a gente poder ficar aqui junto com o autor. Capítulo 8, versículo 3 a seguir. Nós vamos até o versículo 4, tá bem? Versão revista e corrigida. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dá para fazer uma exegese neste versículo, tá bem? Eu vou ler aqui a versão do Dr. Sir Fowles. Efetivamente, aquilo que a lei não podia fazer, porque estava debilitada por causa da carne, veja que ele troca a palavra enferma por causa da carne, ele troca por debilitada por causa da carne. Fê-lo Deus, ele enviou o seu Filho em carne semelhante à carne pecadora, e para expiar o pecado, condenou o pecado na carne, para que todas as exigências justas da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos aqui um texto emblemático e problemático, tá bem? Que é um texto da antropologia de Cristo, tá? Antropologia é a natureza humana do Senhor Jesus. Então vamos lá. Impossível a lei, diz o apóstolo Paulo. Impossível a lei. O que é impossível a lei? Trazer salvação. Isso é impossível. A lei não traz a salvação, a lei só agrava a doença, tá bem? A lei, ela agrava o nosso pecado. Ela é um mandamento para a vida, mas ele é um mandamento superlativo, é um mandamento muito acima da nossa capacidade. Então, era impossível a lei, visto como estava debilitada pela carne. É muita coisa para você cumprir. Então nós vamos comparar aqui um carrinho de mão, e esse carrinho de mão tendo que levar lá 10.000 quilos. Consegue? Não consegue. Por que não consegue? Paulo diz pra gente, porque o mandamento é santo, justo e bom. São 3 qualidades no mandamento: santo, justo e bom. E você?
E você, miserável homem que é, não consegue cumprir os preceitos, porque você não é nem santo, nem justo, nem é bom. Você é pecador, você é imundo, sujo, tá bom? E você é ruim. Você está desqualificado para cumprir a lei de Deus. Desqualificado, tá bem? Desqualificado. Desqualificado por ser pecador. Visto que isso é impossível, o que fez, né? Aí o apóstolo Paulo fala que o sujeito da criação, os irmãos lembram que eu já te falei do concerto da eterna trindade, concerto da criação, concerto da redenção e concerto do juízo, tá bem? Então eu já falei dos 4 concertos aí. Então lá no concerto da redenção, o que Deus decidiu? Que essa turma não consegue cumprir o mandamento santo, justo e bom. Alguém tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso? O humano, o homem. Aí que homem que vai fazer isso aí? O Filho de Deus. O Filho de Deus, aí diz o apóstolo Paulo, que vem de uma semente de sarques, tá bem? Sarques nós vimos aqui nas aulas passadas. O que é sarques? É a carne. Então Deus tomou uma das sementes da carne, tá bem? Uma das sementes. Com essa semente da carne, ele deu um corpo humano para o Senhor Jesus. O mesmo corpo fragilizado e enfraquecido. Em semente da carne, em semelhança da carne, tá bem? Análogo à carne. Então, com as mesmas fraquezas da carne. Mas quem que é? É o Filho de Deus. Sendo o Filho de Deus, o que vai acontecer? Ele vai fazer o enfrentamento do pecado. Que pecado que o Senhor Jesus teve que enfrentar? O pecado humano. O autor aos Hebreus disse, em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Quer dizer, não caiu em transgressão em momento algum. O Senhor Jesus não caiu em transgressão, trouxe a natureza humana dos céus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15 de Coríntios, ele diz, o segundo homem é do céu, tá bem? Então, no Evangelho de João, o Senhor Jesus fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Ele se identifica como sendo o Filho do homem que está no céu. Então o que acontece? A humanidade do Senhor Jesus é plena, é perfeita, é absoluta, mas ela vem do céu. Ele trouxe essa natureza humana do céu. O que é que ele veio buscar aqui embaixo? O corpo humano. Então ele tinha a natureza humana, mas lhe faltava o corpo humano. Pegou o corpo humano em Maria, da semente de Maria, tá bem? Ele é chamado a semente da mulher. Então ele pega o corpo humano em Maria, plenamente divino, plenamente humano, faz o enfrentamento do pecado. E para quê? A Bíblia diz, para condenar o pecado na carne. Aquele que é mais valente venceu, está condenado. E por quê? Qual é a razão de tudo isso? Aí Paulo nos diz, para que a justiça da lei, tudo aquilo que a lei estava pedindo lá para nós, sem ter o Espírito Santo, porque é impossível se cumprir a lei sem ter o Espírito Santo, meus irmãos. Sem o Espírito Santo não tem como cumprir o mandamento santo, justo e bom. Você só vai cumprir o mandamento santo e justo e bom a partir da chegada do Espírito Santo. Aí ele diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Veja só que maravilhosa é a palavra de Deus e a exegese do Novo Testamento. Não andamos segundo aquela carne do Antigo Testamento, do velho homem, mas segundo o Espírito. O que acontece? Paulo está dando aqui a primazia para o Espírito Santo que opera em nós as obras de justiça. Quais são as obras de justiça que nos salvam? A obra do Calvário, a vida terrena do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, a missão salvadora do Senhor Jesus. É esta que é a obra de justiça que Deus aceita. O justo cumpriu a vontade de Deus, cumpriu toda a lei. Tá bem? Olha que maravilha, né, meus irmãos? Então, nós cumprimos a lei? Aqui o texto do apóstolo Paulo fala assim. Como que nós cumprimos a lei? Enquanto nós estivermos com o Espírito Santo. Mas não é eu cumprir a lei na minha particularidade. Eu, Rogério, cumpre, a irmã Camila cumpre, o irmão Marcos cumpre. Não é a particularidade. É o cumprimento da lei no Espírito de Jesus.
é ao chegar ao Novo Testamento. É quando nós assumimos a nova aliança no sangue do Senhor. Nós não somos devedores à lei mais. Por quê? Ela está cumprida, meus irmãos. A lei está cumprida. O papel que ela tinha que fazer, ela já fez. Nós somos chamados agora para o Evangelho. Quem diz isso para nós? O apóstolo João. O apóstolo João fala: a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade não foi dada por Moisés. Moisés não trouxe nem a graça e nem a verdade. O que Moisés trouxe? A lei. Quem trouxe a graça e a verdade? Jesus. Então a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso é teologia do Novo Testamento. Voltando para o texto aqui do Dr. Lucien Serfox, tá bem? Havia de ser realizada a obra de condenar o pecado, de suprimi-lo da vida humana. Sendo a lei disto incapaz, pois não ultrapassava a potência da carne, a obra foi cumprida pelo Filho de Deus, enviado em carne, semelhante à carne pecadora, em carne real, a dos homens pecadores, continuando a ser o Filho de Deus, presente nesta natureza pecadora. Deus pôde, portanto, condenar o pecado na carne, pela morte de Cristo, aniquilamento do corpo, portanto, da carne e do pecado, e permitir-nos, exclamando a vitória da vida sobre o pecado, viver segundo o Espírito e cumprir desta vez a justiça que, em vão, era procurado sobre a lei. Espero que esse ponto tenha ficado assim esclarecido para os irmãos. O que acontece? Você está no Velho Testamento. Está com Adão. Adão traz o pecado ao mundo. O pecado ele começa a se avolumar cada vez mais. Ele traz a degeneração completa do gênero humano. Nós estamos destituídos da glória de Deus, portanto nós estamos desqualificados para as coisas do Espírito. Acabou para nós. Aí Deus chama Moisés, entrega para ele a lei. Aqui está a lei, mandamento santo, justo e bom. Quem cumprir, viverá. Mas, ao invés de cumprir, nós descumprimos. E além de nós descumprirmos, ficamos mais endividados ainda. Muito mais endividados agora com a lei de Moisés do que antes da lei de Moisés. Paulo vai dizer para nós na carta aos Romanos justamente isso. Antes da lei estava o pecado no mundo, mas sem a lei o pecado não tinha um contador. Faltava um contador para dizer o que é o pecado, quanto que esse pecado vale, sabe? Não tinha um quantificador para o pecado. Aí Paulo fala, antes da lei estava o pecado no mundo, mas sem a lei o pecado não é contado. Bom, mas chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam amaldiçoados por causa da lei. Amaldiçoados porque não tem que cumprir só um mandamento, tem que cumprir todos. Quem quebra um, quebra todos. Mandamento muito pesado para nós. Veio o Filho de Deus, cumpriu a lei cerimonial e cumpriu também a lei moral. Aliás, divisão entre lei cerimonial e lei moral é didática também. A lei é uma só. Como que a gente sabe que a lei é uma só? O apóstolo Tiago falou, há um só legislador e um só juiz e um só mediador, meus irmãos, entre Deus e os homens. Então, um legislador, uma só lei. Agora, se ela é cerimonial ou se ela é moral, é uma divisão didática. O fato é, somos devedores à lei. Veio o Cristo, cumpriu o que a lei exigia, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, alma por alma. É isso que a lei exigia. Cristo foi lá e pagou, e não só pagou, colocou o sangue dele na balança, e o sangue dele é puro, muito mais valioso do que o nosso sangue impuro. Quer dizer que ele pagou e sobrevalorizou a nossa alma e a nossa salvação. Agora o que pode o Senhor Jesus fazer? Ele pode criar filhos novos para Deus, porque o Velho Testamento acabou. Deus está com o direito assegurado de começar tudo de novo. E como que ele vai começar tudo de novo? Ele começa no verbo, tá bem? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
A partir do momento em que o Velho Testamento acaba, ele acabou, meus irmãos, mas ele acabou bem. Por quê? Porque o Velho Testamento começa nas mãos de Deus e termina nas mãos de Deus. Começa com Deus criando e termina com Deus julgando o pecado. O Antigo Testamento acabou. O que faz Deus agora? Estabelece um novo testamento. Pode começar tudo de novo. Não a partir de Adão, mas a partir do novo Adão, do segundo Adão, que veio dos céus. A pessoa do Filho de Deus. Então Jesus agora ele vai iniciar uma nova geração de filhos de Deus que são nascidos não segundo a carne e o sangue, não é uma geração biológica, mas são filhos nascidos quando ouvem a palavra de Jesus. Quando ouvem a palavra de Jesus, Deus vai gerando uma nova raça de seres humanos, tá bem? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a paliginésia, a regeneração, um novo nascimento. Quem não nascer de novo não entende nada. Continuando a leitura. O Filho de Deus está acima da carne. Pertence à ordem do Espírito. Paulo assegura explicitamente no começo da epístola que aquele recebeu o poder de Filho de Deus e a atividade espiritual santificadora pela ressurreição dos mortos. Estamos em Romanos capítulo 1, versículo 4. Momentaneamente, antes da ressurreição, em vista do pecado e da destruição do pecado, ele não manifestou o seu poder segundo o Espírito. É, porém, Filho de Deus, segundo a natureza, e enviado como Filho, o que precisamente torna possível a condenação do pecado e a obra da salvação. Então, o que nós temos aqui? É que o Espírito Santo precisa vir. E para que o Espírito Santo venha, ele tem que vir numa nova dispensação, meus irmãos. O Espírito de Deus precisa vir em plenitude em uma nova dispensação. Não adianta ele continuar vindo na dispensação da lei. Não adianta ele continuar vindo na dispensação do Velho Testamento. O Espírito Santo ele precisa vir a partir de uma nova dispensação. Qual é a dispensação? A dispensação dos filhos de Deus. Não dos anjos, porque os anjos lá no Antigo Testamento já cumpriram a parte deles, o turno deles já está encerrado. Então o turno dos anjos do Antigo Testamento está lá com a lei que foi entregue a Moisés. E no Antigo Testamento o Espírito Santo não vinha para fazer morada nos homens, não vinha para comunicar a salvação aos homens. No Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha como um dom, uma dádiva, uma força, quer dizer, uma habilidade, uma ferramenta para o trabalho. É para isso que vinha o Espírito Santo. Ele não tinha a dispensação dele, tá bem? Ainda não. Agora, havia uma profecia, meus irmãos, eu quero que vocês anotem isso aí, porque eu já vou fazer uma pausa, tá bem? Havia uma profecia no Antigo Testamento de que quando o mundo fosse acabar, Deus iria fazer um novo dilúvio. Essa profecia, a primeira vez que aconteceu, foi dada para Noé, tá bem? Então, eu trago os meu dilúvio sobre toda a carne, vai chover água do céu. E as pessoas vão ser batizadas no dilúvio. Inclusive Noé foi batizado no dilúvio, a arca foi batizada no dilúvio, e os antediluvianos foram todos batizados no dilúvio. Como que a gente sabe que o dilúvio foi um batismo? Quando a gente lê a primeira carta do apóstolo Pedro, tá bem? O apóstolo Pedro fala que o dilúvio ele era figura de um batismo que deveria acontecer. Passou o tempo do dilúvio, o mundo foi batizado e purificado pelas águas do dilúvio. O problema é que a turma toda batizada morreu. Morreu e desceu para o mundo dos mortos. Chegou o tempo do novo dilúvio. O novo dilúvio agora vai ser o dilúvio do Espírito Santo, profetizado por Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ali Deus está usando a figura de linguagem. Vai acontecer um dilúvio, dilúvio do Espírito, tá bem? Da mesma maneira como o dilúvio das águas veio e batizou a todos lá no fim do mundo, em Noé. Quando chegar o novo fim do mundo, agora vai acontecer um novo dilúvio, mas agora um dilúvio do Espírito Santo. Esse dilúvio do Espírito Santo, na imaginação e na pregação de João Batista, seria uma coisa assim, com fogo caindo do céu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Essa é a imagem que João Batista tinha na cabeça dele e na pregação dele, que o batismo com o Espírito Santo seria uma chuva torrencial de fogo caindo do céu. João Batista está no Novo ou no Antigo Testamento, meus irmãos? Antigo Testamento. Ele não sabia como que haveria de ser o batismo no Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo. Ele não sabia. Ele é um profeta do Antigo Testamento. Quem é que sabe como vai ser o batismo com o Espírito Santo? Jesus. Jesus sabe como vai ser o batismo com o Espírito Santo. E é por isso que antes dele ir para casa, ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus sabia como que era o batismo com o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo. É o fim do mundo? É. Por quê? Porque o Espírito Santo só pode descer no fim do mundo, meus irmãos. Só no fim do mundo. Como a gente sabe disso? Joel capítulo 2. Acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias são últimos dias, é o fim do mundo. Aí o apóstolo Pedro, no dia da descida do Espírito Santo, falou: o que está acontecendo hoje, 10 dias depois que Jesus subiu para o céu, o que está acontecendo hoje é o que foi dito no profeta. Acontecerá nos últimos dias. Quer dizer, desde os dias de Jesus, nós estamos vivendo o fim do mundo, tá bem? Ou o fim dos tempos, ou os últimos dias, meus irmãos. Isso aqui é extraordinário para a escatologia, tá bem? Extraordinário. O que nós estamos vivendo? Acréscimos. Nós estamos no dia dos acréscimos da misericórdia de Deus, que o apóstolo Paulo chama de tempo dos gentios. Nós vamos retomar esse tema aqui ainda, estudando a carta aos Romanos. Provavelmente não esse ano, né? Porque está lá na frente, lá no capítulo 10, 11. Então é lá que está o apóstolo Paulo falando sobre o tempo dos gentios, ou a plenitude dos gentios. Nós estamos nos acréscimos, tá bem? Esses acréscimos é porque o Joel inventou de profetizar que Deus disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Carne é carne mesmo, toda é toda. Quer dizer que não vai ter nem judeu e nem grego. Todo é todo no mundo todo. O Espírito Santo precisa descer agora numa nova dispensação. Não para trazer apenas ferramentas para os homens profetizarem. O Espírito Santo precisa aplicar a salvação. E ele não pode aplicar a salvação com a lei. O Espírito Santo precisa aplicar a salvação com o Evangelho, meus irmãos. É o Evangelho. Paulo vai dizer para nós: não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação do mundo todo. A turma que foi profetizada lá por Joel. Nós, irmãos, estamos aqui já antecipando um pouquinho do que nós vamos falar da paractologia do apóstolo Paulo, doutrina do Espírito Santo. Retomando aqui: é, porém, filho de Deus, segundo a natureza, e enviado como filho, o que precisamente torna possível a condenação do pecado e a obra da salvação. Uma pausa para as perguntas e reflexões dos irmãos.